precisamos muito de Ti, do Ser Eterno, para dar-nos capacidade de superarmos todas as lutas, dificuldades que nos rodeiam. Pois o Senhor é um Deus que tem nos amado e que tem aberto os céus para derramar sobre nós estas copiosas bênçãos, onde podemos, de corpo, espírito e alma, viver para Ti, engrandecer-Te. Toma conta de nós, Pai, durante este culto, enquanto falamos Tua palavra, venha e alimenta o espírito de cada um de nós. Desejamos mais de Ti, precisamos mais do Senhor. Opera em nós com o perdão dos pecados, com o batismo do Espírito Santo, com uma vida limpa, santa, diante de Ti. Toma conta de nós, Pai, que possamos usar não da sabedoria própria, não de um conhecimento de estudo, mas de uma sabedoria vinda do próprio Espírito Santo, aquele que é a fonte de toda a sabedoria, de toda a bondade, onde podemos usufruir de coisas tremendas que o mundo nada conhece, mas nós tomamos conhecimento através da vida vivida, vivendo Sua palavra. Fale conosco, Pai, ajudando cada pessoa que venha a este recinto não para passar tempo, não para ver alguma coisa, mas para ouvir a Deus. É isso que queremos, Pai, Te ouvir, estar pronto para Te ouvir, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Hebreus capítulo 7, eu quero falar em poucos minutos sobre estes primeiros versículos. Hebreus 7, verso 1, 1, 2 e 3. Vocês podem ler comigo esta passagem, os 3 primeiros versículos do capítulo 7 aos Hebreus. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Amém. Senhor, abençoa-nos quando lemos Sua palavra. Ilumina cada um de nós, tanto para falar como para ouvir, no nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar. Vamos apenas passar por 3 importantes coisas que significam todas as 3 Jesus Cristo. Desde o Velho Testamento, nós encontramos um dos profetas que ele foi rei, sacerdote e profeta. Samuel, vindo pelo pedido de uma mãe que
estava angustiada por não poder ter filho, pois era estéril, e aquilo era uma maldição, um opróbrio para ela. E ela pediu, e Deus deu para ela um filho varão. E ela deu aquele filho de novo a Deus, devolveu aquele filho a Deus. Então era levado à igreja, como foi levado, para Eli cuidar. Eli era o sacerdote, e ele é quem ia cuidar daquele pequeno menino. O juízo que iria cair sobre a casa de Eli veio exatamente da boca daquela criança mais tarde. Deus sempre tem seus meios. Deus trabalha por vias que os homens não compreendem, mas Ele trabalha. Porque Ele não precisa consultar mais ninguém o que vai fazer, ou o que deixa fazer, ou quando deve fazer. Ele faz quando Ele quer. Então, esses três ofícios na vida do profeta Samuel revelava também o que seria o Senhor Jesus aqui na terra. A leitura que fizemos trata exatamente de Melquisedeque, que não tinha pai nem mãe, não tinha princípio de dias nem fim de existência. Então, se você notar bem, esse não era nem Jesus, o corpo. Porque o Senhor Jesus teve um princípio aqui. Ele nasceu. Aqui na terra, ele também teve um fim. Ele morreu. Então, Melquisedeque é totalmente a vida de Cristo, não o homem chamado Jesus, mas a vida total do Senhor Jesus Cristo. Porque Cristo não tem princípio nem fim. Jesus tem, mas Cristo é Deus. Ele não tem princípio nem fim. Em São Lucas, no nascimento de Cristo, diz que ele nasceu o Cristo. 8 dias mais tarde deram o nome de Jesus a ele. Mas ele já nasceu o Cristo, ele era Deus. Era o Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Agora, isso supera qualquer expectativa humana, porque Deus se fez carne, habitou entre nós, para nos salvar, para nos curar, para nos perdoar, para preparar o caminho para a glória. E cada filho de Deus deve seguir exatamente aquele que é este caminho, Jesus Cristo. Bom, você sabe que Jesus foi o profeta. Ele foi o profeta e ele é o profeta de cada tempo, de cada era. Jesus é o profeta. Jesus era exatamente o profeta em Moisés. Quando Moisés era o profeta, Jesus era o profeta em Moisés. Em Abraão, em todos os demais profetas. Mas ele não era conhecido como Jesus, porque Jesus é um nome humano. Há muitos Jesuses por aí, mas só existe um, que é o Cristo. Amém. Este é o Senhor Jesus Cristo. Então, ele apenas era uma teofania naquele tempo. Teofania é um corpo que aparece e desaparece. Deus manifestou a Moisés, e Moisés o viu como as costas de um homem, quando ele passou na fenda da rocha. Como ele
sua cara, seu rosto, porque ele mesmo disse que aquele que o visse morreria. Isto você vê o esplendor da glória de Deus. Mas Moisés foi um que o próprio Deus também falou. Falou para Arão, falou para Miriam. Porque se alguém quiser ver Deus, tem que olhar em Jesus. Lá ele era uma teofania, com Moisés, com Abraão, com os profetas. Mas quando ele veio em carne, não era uma teofania. Era aquela teofania feita carne. A palavra, no princípio, era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. A palavra não era um segundo Deus, não era uma segunda pessoa. A palavra era Deus. A palavra se fez carne, que é o verbo, se fez carne e habitou entre nós. São João capítulo 1, verso 11, 12 em diante. Então, nós encontramos no Senhor Jesus Cristo o profeta. Mas ele não somente é o profeta, porque o profeta, quando ele veio, é para dar uma palavra de advertência, é para chamar alguém. E você sabe que Jesus veio, advertiu, chamou. E somente aqueles que pertencem a ele foram os que o seguiram. Outros não puderam seguir. Por que Anás, Caifás? Porque não seguiram o Senhor. Porque não eram do Senhor. Por que Maria Madalena o seguiu? Porque ela pertencia ao Senhor. Estava perdida, mas ela foi achada. Amém? Ela foi encontrada, perdida e foi achada. Porque Zaqueu o encontrou, porque ele era de Deus. Por que você o encontrou? Exatamente porque você sabe que Deus tem te escolhido e você pertence a Ele. A palavra do profeta Jesus te chamou, te escolheu, te revelou todas estas coisas que você já conhece. Um profeta era exatamente para isso, para revelar as coisas ocultas. Ele não pode deixar estas coisas sem ser revelado aos seus filhos. Ele pode passar por alto muita gente, mas a sua igreja, o seu povo, ele não pode passar por alto, porque ele prometeu revelar seus segredos aos seus servos, os profetas, e os profetas, em seu tempo, traria toda esta palavra revelada para o povo de Deus, que não pode ficar sem esta revelação. Muita gente fica sem a revelação, mas os eleitos não podem ficar sem ela. Glória a Deus. Jesus é o profeta. Jesus é o sacerdote hoje. Enquanto ele estava na terra, ele era o profeta. Hoje, ele é o sacerdote. E o sacerdote é o intermediário, é o intercessor, é o que clama. E é ele quem ora por nós. É ele quem intercede por nós. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, então, hoje, os trinitarianos reclamam Cristo, Jesus, o Espírito Santo ser uma pessoa distinta de Jesus, quando que o Espírito Santo é Cristo, é a pessoa de Jesus. É por isso que ele intercede, é por isso que ele chora, é por isso que ele faz o que faz na igreja. É obra do Espírito Santo fazer isto, é obra de uma pessoa. Quem pode gemer senão uma pessoa? Então o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque ele é a pessoa de Cristo, não a segunda ou terceira pessoa, mas ele é a pessoa de Cristo intercedendo por nós. Aleluia. Agora, isto é ser sacerdote. Ele aqui na terra fez a oração sacerdotal em São João capítulo 17. Pai, rogo que não os tire do mundo, mas que os livre do mal, porque eles não são do mundo, assim como eu também não sou do mundo. Aleluia. Então temos este sacerdote. Jesus é o intercessor. Ele também é rei.
para reinar no milênio. Nós cremos que Ele fará isso. Amém? Amém. Ele reinará o milênio. Todo mundo anseia paz. Eu desejo paz, eu desejo saúde. Quando o seu corpo reclama isto, é porque tem um outro corpo te esperando. É porque existe um meio de viver num corpo que não sofre, que não chora, que não precisa viver clamando, sentindo dores. Deus tem isto para a sua igreja, para o seu povo. E no milênio nós não sofreremos isto, porque não apenas estaremos reinando no milênio, porque você sabe que Ele, sendo rei, nós, diz Apocalipse, que somos reis e sacerdotes juntamente com Ele. Se Ele é sacerdote, nós somos reis e sacerdotes juntamente com o Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Hoje Ele é rei, mas como nós temos aprendido que Ele é rei espiritual, porque Ele não é desse sistema mundano de pecado, de engano. Ele tem um reino de paz, sem adultério, sem pecado, sem mentira, sem fraude. Ele tem um reino de paz, que a oração da fé, através, aquela que o Senhor Jesus ensinou, Ele ensinou nós orarmos: venha a nós o teu reino. É porque este reino vai vir. Ele virá um dia, mas somente os eleitos estarão reinando com Ele neste período. Os demais serão reinados, mas os eleitos que serão arrebatados estarão reinando com Ele neste período. E nós estamos preparando exatamente para isso. A mensagem de cada era vem preparando o povo de Deus para este tempo, para que o povo de Deus esteja reinando juntamente com o Senhor Jesus Cristo. Hoje Ele não pode reinar sobre o mundo, porque a Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Hoje Ele não pode reinar sobre a política, porque a política é corrupta. Hoje Ele não pode reinar no mundo denominacional. Reinar, porque reinar é mandar, é não ter mais ninguém para poder pedir ordens. Ele é rei, Ele tem uma palavra absoluta. E é isso que Jesus é. Ele não tem que pedir ordem para o Pai ou para o Espírito Santo, porque Ele é o Pai, Filho e o Espírito Santo. Ele não tem que pedir ordem, Ele tem apenas que falar, que reger, porque Ele é rei nosso hoje. Se Ele não pode reinar no mundo, se Ele não pode reinar a política, se Ele não pode reinar a denominação, porque cada um tem a sua interpretação privada. Ele então reina sobre sua igreja, Ele reina sobre seus filhos, porque sobre os seus filhos Ele pode reinar. Ele tem liberdade de falar conosco, de nos repreender, de impor suas leis, porque Ele, o Senhor, reina. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Rei de justiça. Olha bem, 3 títulos: Rei de justiça, Rei de paz e Rei dos reis. Tudo está implicado nesta pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aquele Melquisedeque do Velho Testamento é o Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. Aquele Jeová do Velho Testamento é Deus. Melquisedeque é o Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. Então não adianta termos várias opiniões de Jesus é um, Jeová é outro, Melquisedeque é outro. Não. Aquele Melquisedeque é o Senhor Jesus Cristo. Lá ele era uma teofania, sem pai, sem mãe, sem princípio de dia, sem fim de vida. Logo ele veio, ele era Cristo. Por quê? O homem Jesus morreu, mas aquela unção nunca morre. É Cristo, ele foi ungido. Jesus de Nazaré, ungido com o Espírito Santo. Esse Jesus de Nazaré é o corpo. Jesus de Nazaré, ungido, é Cristo, com o Espírito Santo. Então é o ungido, é aquele Melquisedeque que tem vindo em carne. Deus se fez carne. Aleluia. Isto são coisas que é apenas para
a raça eleita, para o povo de propriedade peculiar de Deus. Rei de justiça. Qual rei impôs justiça nessa terra? Todos os homens, todos os profetas que vieram, eles não conseguiram impor justiça. Mas quando Jesus vier como rei, ele então imporá justiça. Ele é a justiça. Você viverá num país justo. Este é o país de Deus. Não o Brasil, não os Estados Unidos, não as grandes potências, mas é o país de Deus. Quando ele vier e reinar, todas as armas humanas, terreal, tudo isso acabará. Nem o poder da bomba atômica, que leva centenas de anos para acabar, Jesus desintegrará com esse poder quando ele vier. Ele acabará com o poder da bomba atômica. Porque aquilo causa um efeito centenas e centenas de anos. Mas Jesus, quando ele vier, então ele acabará, cortará o efeito da bomba atômica. Então, o que é o pecado para Deus? Tudo perde efeito quando ele impera, quando ele reina. Se ele reina na minha vida, se ele reina na sua vida, tudo perde a força, tudo perde o poder. É somente crer que ele reina. É saber que ele governa, que ele toma conta, que ele é rei, que ele manda, que ele pede, que ele exige, que ele fala. E você ouve sua voz. Aleluias. Rei de paz. Quem pode trazer paz será o Papa, que é exatamente aquele que é chamado para levar paz quando os países estão em guerra. E você sabe que diz o profeta desta era que é o homem que pode deter uma guerra. E é exatamente o Papa. Ele apacigua. Ele tem suas maneiras diplomáticas para poder apaciguar a guerra. Mas ele não conseguirá apaciguar a guerra, a batalha do Armagedon. Ele não conseguirá. Tem batalha pela frente, que a voz do homem não vai funcionar, porque é cumprimento da palavra de Deus. Deus está cumprindo sua palavra sobre esta nação, sobre a terra. Ele está cumprindo sua palavra, e ele apenas precisa de um grupo que creia nele. Ele não precisa de muita gente, como ele não precisa de muitos pregadores. Ele precisa de um homem sobre sua palavra, um homem debaixo de sua autoridade. Por quem Deus fala? Por quem Deus ouve? Por quem Deus fala ao mundo? Um homem. Ele precisou de um Noé e condenou todo mundo dos seus dias. Ele precisou de um João Batista e condenou todo mundo. Ele precisava nesta era apenas de um homem. E foi por isso que ele trouxe um homem em cena, repudiado pelas denominações, mas sua mensagem é a única mensagem que Deus ouve nesta era. Para o preparo do povo de Deus, é a única mensagem que Deus ouve. Que Deus diz: esta é minha. Esta é a mensagem que prepara, que põe a mulher no seu devido lugar, que põe o homem na sua devida posição. Não importa o que os homens dizem, não importa a maneira de paz que eles queiram semear. Ninguém pode semear esta paz sendo o próprio Cristo. Por isso você tem paz, porque o Rei da paz está em você. Aleluia! E você sabe que finalmente ele manifestará como Rei dos Reis. Rei dos Reis. Todos os reis estarão debaixo de seu domínio. Todos os reis estarão sob seu governo. Ele será Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Outros 3 títulos que queremos informar: Filho do Homem, Filho de Deus e Filho de Davi. Esses 3 títulos não faz do Senhor Jesus Cristo 3 pessoas, não faz de Deus 3 pessoas. Filho do Homem, Filho de Deus, Filho de Davi. Filho do Homem é Deus numa carne profeta, aquele era Cristo. Filho de Deus é Cristo na igreja, o Espírito Santo. Cristo na igreja, hoje é Cristo na igreja,
simplesmente 3 ofícios de Jesus Cristo, como Filho do homem, profeta, Filho de Deus, sacerdote, Filho de Davi, rei. Por isso, Pai, Filho e Espírito Santo não faz dele 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, todo mundo sabe que é o Criador. Deus é o Criador. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então Deus é o Criador. Pai. Eu sei disso daí, eu já tenho dito. Apenas eu repito esta escritura de São João capítulo 1, versículo 8 em diante. O próprio Jesus esteve aqui no mundo, diz a Bíblia, São João falando, diz: estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Jesus, o Melquisedeque, estava no mundo, o mundo foi feito por ele, não por outro, por ele, e o mundo não o conheceu. Este é o Filho. Olha para você ver: Pai, Filho. O Filho é o Salvador, Pai é o Criador, Filho é Salvador. Como Pai, ele foi o Criador. Como Filho, ele veio. Deus não confiou seu trabalho de salvação a nenhum outro. Em lugar algum na Bíblia você encontra que Jesus Cristo é uma pessoa à parte do Pai, que o Pai confiou e mandou ir na terra para poder salvar o povo, e que o Pai mandou e ficou por lá mesmo. O Pai mandou, mas o Pai veio nele. Ele diz: o Pai que está em mim é quem faz as obras. Porque o Pai não confiou o seu trabalho de salvação a outro, senão ao Filho, que era Deus conosco. Emmanuel. Era aquele mesmo Pai que é Deus, só que ele veio em carne. Então foi conhecido como Filho porque ele nasceu de Maria, nasceu de uma mulher. E todo mundo que nasce de mulher é filho. Quando nasce, ninguém diz nasceu um pai, nasceu como filho. Foi por isso que ele recebeu o título de filho. Filho. Agora, o Espírito Santo. Espírito Santo é exatamente o iluminador. Pai Criador, Filho Salvador, Espírito Santo, o iluminador. Deus iluminando sua igreja, Deus iluminando o seu povo. Aleluia. Meus irmãos, isto é maravilhoso que Deus fez por nós. Coisas que nós já conhecemos há muitos anos, mas é ver que o que Deus fez por nós é coisa muito maravilhosa. De vir ser nosso Criador, se manifestar para identificar com sua criação. Ele é o Criador, mas ele não podia ficar só como Criador, ele tinha que salvar a criação perdida. A criação se perdeu, ele mesmo veio e salvou esta criação perdida. Depois de salvar esta criação perdida, ele deu o Espírito Santo. Ele diz: vou, e veio para vós. Ele foi e derramou o Espírito Santo. Se eu não for, o Espírito Santo não virá. Então ele foi e o Espírito Santo veio. Porque o Espírito Santo é a pessoa de Cristo em forma de Espírito na igreja. Aleluia. Então nós terminamos aqui: Jesus Cristo, Rei, sacerdote, profeta. Jesus Cristo, Rei de justiça, Rei de paz, Rei dos reis. Jesus Cristo, Filho do homem, Filho de Deus, Filho de Davi. Jesus Cristo é Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus Cristo é Criador, Salvador, Iluminador. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Senhor Deus, maravilhoso Criador, te damos graças por podermos estar sujeito ao seu domínio, à sua palavra, à sua determinação. Pai maravilhoso, muito precisamos de ti. Manifesta-te em nosso coração. Limpa nosso coração, Senhor. Limpa nossa mente, Senhor. Limpa nossos lábios. Como o Senhor passou e queimou os lábios de Isaías. Queima a impureza dos nossos lábios. Queima a impureza de nossos olhos, de nossa audição. Purifica-nos, ó Pai, que possamos mostrar que verdadeiramente somos seus filhos, que a ti pertencemos e que vivemos neste mundo, um mundo conturbado, dominado
cobrar coisa alguma. E hoje, pela graça, somos salvos. Obrigado por isso, Pai, porque o Senhor nos salvou, salvo pela graça. Obrigado, Pai, pelo perdão de meus pecados, pela vida eterna que o Senhor tem nos concedido. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor Deus, leva o seu povo em sua santa paz. Que todos nós possamos viver cada momento de nossa vida pensando e vivendo para Ti. Não deixa-nos só viver para nós ou querer viver para nós. Faça-nos viver para Ti, Pai. No nome de Jesus Cristo, toma cada um de nós em Tuas mãos para sermos uma verdadeira bênção. Para a Tua glória.